Colheita Maldita. O filme começa com um pai e uma criança em uma lanchonete. Não me diga! Tudo parecia normal, quando de repente alguns garotos entram na lanchonete e esse garoto que tem entre 10 a 40 anos faz um sinal. Então eles trancam a porta e a garçonete coloca alguma substância no café. Os clientes tomam, porém logo eles começam a passar mal. Bom, esse é um dos motivos pelo qual você não deve brigar com quem faz a sua comida. Então os jovens sacam armas e começam a tramontinar todo mundo. O pai do garoto é derrubado por um dos jovens, e este senhorzinho é rendido, então coloca a mão dele em uma espécie de afiador de faca, alguma coisa assim. Olha, ele podia ter tentado morder a mão desse garoto e se soltar, mas o pai do garoto é pego e acaba sendo tramontinado. E olha, era só um adolescente, e o pai do garoto sendo um adulto, ele podia muito bem ter rendido o jovem, pegado o filho dele e sair correndo embora, visto que a porta só estava trancada, mas era só girar a chavinha e pronto. Mas eles poupam o garoto pelo fato dele ser menor de 18 anos. Nós vemos essa garotinha fazendo uns desenhos sinistros aí, mas mais pra frente você vai entender. O filme então corta para um lugar bem distante. E então conhecemos os nossos dois protagonistas, sendo o homem o Burt e a mulher a Vic, que eu acho que você lembra dela de outro filme aí envolvendo um ciborgue bombado. Bom, eles estão na estrada, mas em paralelo a isso a gente vê três crianças que parecem estar fugindo, se escondendo de alguma coisa. E então o jovem maior aí fala que vai tentar passar pelo milharal. Os dois pequenos, que inclusive um deles é aquele garoto da lanchonete do início, falam que é uma má ideia, mas o rapaz insiste. E então ele pega a sua mala e vai. Ele tá fugindo pelo milharal, porém ele acaba caindo. E então uma figura misteriosa se aproxima e tramontina o nosso garoto que espirra ketchup pela mala. Olha, se ele queria fugir, o que ele devia ter feito era ir de noite e andando bem devagar, sem ser correndo. Porque correndo ele fica esbarrando pelo milharal e fazendo muito barulho. Mas eu confesso que ele deu bastante azar, dado o tamanho do milharal. Bom, o nosso casal tá de olho no mapa quando de repente aparece o guri na frente deles, que acaba fazendo cosplay de Michael Jackson, e eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Bom, o Burt vai averiguar o corpo enquanto a Vic fica no carro porque ela deu uma torcida no pescoço, mas infelizmente o rapaz acabou morrendo. Vemos então que o assassino fica espreitando o casal e a Vic volta pro carro e vai tirar um cochilo para esquecer tudo. Mas então o Burt olha pro milharal e vê uma maleta e decide ir lá ver, por que não? Mas então o jovem que a gente viu lá no começo do filme, que se chama Malakai, começa a se aproximar do carro. Bom, o Burt nota que há marcas de ketchup pelo milharal, e enquanto isso o assassino continua a se aproximar do carro. Mas Burt vê que também há suco de acerola na mala, o que indica que o jovem pode ter sido tramontinado antes, o que seria um motivo imediato para ele voltar correndo para sua namorada. Mas esquece isso porque ela acorda, e como ela não encontra o Burt, ela decide ir até o cadáver do menino. Mas então o assassino começa a se aproximar. Ele chega cada vez mais perto. E o guri dá um susto na mulher. Mas era tudo um sonho. Será que quem tava por trás disso era o Fred Krueger Pegadinhas? E então o Burt decide colocar a prova morta de um possível assassinato no porta-mala deles. E o assassino, que não sabe se vai, se vem, se volta, fica lá espreitando mesmo. E então o nosso casal segue viagem. Então corta para duas crianças brincando e ouvindo música, quando de repente o Malakai chega. Mas antes, voltando pro nosso casal, o médico fala que o guri tava com uma marca no pescoço e que ele havia morrido antes do atropelamento. E que ele devia ter sido assassinado por alguém momentos antes. Agora sim, voltando para aqueles guri, a gente vê um menino chamado Isaac, que é aquele moleque lá do começo que fica encarando pela janela. E ele é tipo o líder de uma seita, como se ele fosse o porta-voz de Deus. Bom, o Malakai leva os dois garotos e fala que eles estavam brincando e ouvindo música, o que é algo estritamente proibido. E também mostra o desenho feito pela menina. Então o Isaac fala que ela é tipo uma profeta e que os desenhos dela acontecem na vida real. Então o Isaac fala que tá tudo bem. O Malakai até tenta dar uma peitada, mas o Isaac retruca falando que ele que é o líder. Aqui mando eu. E por aí a gente já consegue ver que o Malakai tem umas tendências meio rebeldes. Agora sim, voltando pro nosso casal, o Burt também pegou a mala do garoto. E nela eles encontram um crucifixo feito de espiga de milho, além de algumas roupas. Então finalmente eles chegam até um posto de gás.
O Burt então pede informação da localização pro senhorzinho, porém ele fala que pra ali não tem nada. Então ele indica um caminho pro Burt, parecendo que ele sabe de alguma coisa. Eles vão, porém parece que alguém tava espiando a conversa. O senhorzinho pergunta quem que tava ali, porém sem respostas ele começa a investigar. E enquanto isso o nosso casal parece que tá meio perdido. Mas voltando pro senhorzinho, quando ele abre o capô do carro, infelizmente ele acha a coleira do cachorro dele bem ensanguentada. Ah, não, aí ele extrapolou. Ali, mete a bala nele, mata esse danado! Então, como qualquer um que ficaria furioso, ele decide resolver isso na pancada. Olha, eu entendo que ele esteja com raiva, mas o que ele devia fazer era ficar de fora, porque ele teria uma visão bem mais ampla. Mas esquece isso porque ele resolve entrar deixando um monte de brechas nas costas dele, o que sinceramente não dá bom pro nosso senhorzinho. Bom, depois disso, o Isaac da cara chupada fala que eles têm uma última missão, que é basicamente fazer uma oferenda pro deus deles e sacrificar o homem, que no caso é o Burt. Também vemos o que eles chamam de Homem Azul, que é um policial que foi contra e acabou sendo assassinado. Voltando pro nosso casal, eles finalmente chegam em algum lugar, só que a cidade tá mais vazia que aquelas cidades falsas da China. Ou pelo menos aparenta, porque eles entram na cafeteria e por algum motivo tinha um moleque que tava plantado lá. Acho que ele tava fazendo uma boquinha escondido. Só que o Burt repara que estão roubando o carro deles. Eles tentam ir atrás, mas os moleques conseguem fugir com a ajuda do editor. Então eles dão meia volta e tentam voltar. Mas ele ouve uma voz vindo de uma casa e decide parar para pedir ajuda. Ele bate na porta, mas não tem retorno. Mas em vez de pegar e ir embora com aquele corpo que já deve estar fedendo nesse calor, ele decide entrar mesmo assim. Mas eles ouvem a voz de novo e vão ver, e é uma criança. Mais especificamente a menina que consegue prever o futuro. Conversando com a garotinha, eles meio que entendem que todos os adultos estavam com um tal de Isaac. Só esqueceu de dizer que tava tudo morto, né? Mas ele diz que volta logo e prefere deixar a mulher dele ali em uma cidade esquisita, vazia e que ainda eles foram roubados. Então ele vai em uma escola, mas lá ele vê que não tem ninguém e tá tudo virado do avesso. E ok, cara, a escola tá perfeitamente normal por fora, só que por dentro, além de não ter nenhuma autoridade, parece que foi vandalizado, o que é mais um motivo pra só pegar e ir embora dessa cidade esquisita. Mas esquece isso que Malakai e a sua tropa chegam na casa e olha, eu espero que ela tenha trancado a porta, visto que o namorado dela não tá lá e ela esteja de olho na janela, porque afinal, se aqueles moleques que assaltaram o carro tentassem invadir a casa, ela não ia conseguir fazer nada. Aliás, a guria também podia ter avisado, né? Mas esquece isso porque eles chegam. E eu acho que não é o iFood. Ela se tranca no quarto e olha, aqui a gente tem algumas opções. Uma delas seria ela tentar montar uma barricada, primeiramente puxando aquela escrivaninha, pedir a ajuda da garota para ela puxar aquele armário maior e ir tentando amontoar cada vez mais. Outra opção que eu acho que poderia ser mais viável seria tentar pular pela janela. E outra opção seria tentar entrar nessa porta, que eu não sei se é um armário ou se tá trancada, mas enfim, a Vicky é capturada e percebendo que poderia ter alguma coisa de errado acontecendo, o Burt decide voltar correndo. Porém, ele chega tarde demais e acabaram zoando o carro dele. Então, com a Vicky Vaporub capturada, o time Mirim do mal decide o que vai fazer. Porém, Malakai e Isaac começam a discordar entre si. Mas o nosso coach Capital consegue vencer de novo. Então Burt começa a perguntar onde que a Vicky tá, e sabendo que em algum lugar do milharal ele parte. Mas repentinamente o milharal decide abrir. Que viagem é essa, velho? Porém, ele ouve um grito, percebe que era enganação e volta correndo. Enquanto isso, a Vicky está sendo crucificada pelos Teletubbies infernais. Que sol da Xuxa é esse? Que sol da Xuxa? E olha, tem uns aí que parece que acabou de sair da fralda, então a Vicky poderia tentar conversar com eles, afinal, são só crianças. Mas esquece isso que o Burt acaba chegando em uma igreja, tenta adquirir informações, mas acaba levando uma facada. Então ele foge e assim começa a perseguição. Então ele entra em uma fábrica, o Malakai também entra virado no Michael Myers, mas acaba tomando uma chapuletada no joelho. E olha, bem que ele podia ter finalizado o Malakai aqui. Se não quisesse, não precisava matar. Mas ele podia ter amarrado os braços, as pernas e a boca dele.
Enfim, com isso não demora pro Malakai voltar pra caçada. Enquanto isso, o molequinho lá do início do filme chama o Burt e eles entram dentro de um porão. Lá eles conversam sobre tudo o que tá acontecendo na cidade e o Burt descobre a localização da mulher dele. Enquanto isso, Malakai e Isaac estão discutindo sobre os negócios. Brincadeira, o Isaac tá querendo seguir o cronograma do capeta, porém o Malakai fala que é melhor eles matarem a mulher primeiro. Então o Malakai dá rage de ficar escutando esse moleque e joga ele pra baixo. Ele acaba dando um golpe de estado, vamos assim dizer, e se torna o líder. Aliás, vai me dizer que esse cara tem menos de 18? Mas enfim, se ferrou. Então a nossa turma do barulho sobe no celeiro e lá eles bolam um plano. Então o Burt espera anoitecer, chega na surdinha, enquanto o Isaac fica se borrando porque ele também vai ser sacrificado. Então até o encosto capetal começa a vir pra cima. Então esse bicho que não dá pra entender muito bem começa a subir no Isaac em um show de efeitos especiais. E a cruz faz cataploft. Vendo isso, o Burt parte pra cima do Malakai. E olha, se ele já tava armado com a faca, ele podia muito bem ter tramontinado o Malakai de uma vez. Mas calma que é muito melhor só dar uma bicuda mesmo. Então o Burt começa a dar uma lição de moral neles. Criança tem que tomar leite com Todd e jogar futebol. E as meninas tem que brincar de boneca. Confia que foi assim. A gente matou nossos pais à toa. Pô, cometemos um genocídio em massa, mas sabe, eu acho que ele tem razão. Mas como eu disse, o cara não finaliza, então o Malakai vem por trás. Mas o Malakai também é burro, em vez dele pegar uma faca, uma coisa melhor, ele pega um chicote. Então ele sai no soco e o cara dá uma surra de tapa na cara. Eu não sei se ele não tá batendo nele pra valer porque são teoricamente menores de idade, mas enfim. A galera começa a abandonar a seita, porém o Malakai ainda quer X1, só que o nosso coach mirim do inferno veio cobrar. Em vez desse jumenco sair correndo, ele fica parado. O que não dá muito bom pra ele, porque ele atrapalhou o sacrifício. Então eles se reúnem no celeiro e o menino mostra que aquele homem azul, ele tentou jogar fogo no milharal e por isso que ele era tão temido. Então lendo um versículo da Bíblia, eles entendem a referência. Então a ideia deles é abastecer o sistema de irrigamento com gasolina e tacar fogo. Então o Burt parte pra fazer isso e olha, eu imagino que seria mais fácil se todo mundo fosse ajudar. Mas pra que se assim a tensão fica melhor, né? Então o cara começa a tomar uma surra de milho, mas então o menininho volta pra ajudar. Eles conseguem colocar a gasolina no sistema de irrigamento e enquanto isso o capitão tá vindo com tudo. O Burt joga, porém o arremesso dele não é tão bom assim e ele acaba errando. Cara, como é que ele conseguiu errar? Mas enfim, o molequinho começa a correr enquanto o bicho tá vindo pra cima pela terra. O molequinho quase que é pego, mas dessa vez o Burt se concentra e arremessa de novo. E aí dessa vez sim dá certo. E quanto ao bicho que tava perseguindo pela terra? Não sei. Então os nossos heróis conseguem retornar e o monstro morre em um dos melhores efeitos especiais de Tom e Jerry. Olha que lindeza. Então o Burt e a Vicky decidem adotar os garotos por um tempo. Porém, aquela menina esquisita que deu uma facada no Burt tenta atacar por trás. Porém, quando ela grita, o Burt percebe. E a Vicky, de saco cheio disso, dá uma portada na cara dela. E, finalmente, acabou. Colheita Maldita de 1984 é um clássico da Sessão da Tarde. Não é um filme nada demais, mas também não é ruim. É um bom filme pra você ver quando não tiver nada pra assistir. Dirigido por esse cara aí que eu não consigo falar o nome. Enfim, o filme teve um orçamento de $800 e uma bilheteria de $14,500. O que, claro, rendeu mais algumas continuações, que se vocês quiserem ver, deixa aí nos comentários.